Liturgia diária. Primeira leitura, Atos, capítulo 9, versículos do 31 ao 42. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou muito conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho, João, capítulo 6, versículos dos 60 ao 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu:
A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. São Cirilo de Alexandria. Tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos nós, Senhor? Pergunta Pedro, querendo dizer: quem nos ensinará como Tu os mistérios divinos? Ou ainda, junto de quem encontraríamos melhor? Tu tens palavra de vida eterna. Não são palavras intoleráveis, como dizem outros discípulos. Pelo contrário, são palavras que conduzem à realidade mais extraordinária de todas, a vida sem fim, a vida imperecível. Estas palavras mostram-nos realmente que devemos sentar-nos aos pés de Cristo, tomando-o como nosso único mestre e mantendo-nos constantemente junto dele. O Antigo Testamento também nos ensina que é preciso seguir a Cristo, sempre unidos a Ele. Com efeito, no tempo em que os israelitas, libertos da opressão dos egípcios, se dirigiam à terra prometida, Deus não permitiu que avançassem desordenadamente. Quem lhes deu a lei não lhes permitiria andar sem destino, à sua vontade, pois sem um guia, ter-se-iam dispersado por completo. Os israelitas encontraram a salvação permanecendo com o seu guia. Também nós fazemos hoje o nosso caminho, recusando-nos a separar-nos de Cristo, pois foi Ele que se manifestou aos antigos sob as aparências da tenda, da nuvem e do fogo. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Ora, o caminho em companhia e no seguimento de Cristo Salvador não se faz num sentido material, mas através de obras de virtude. Nela se empenharam firmemente e de todo o coração os discípulos mais sábios, que com razão diziam: a quem iremos? Por outras palavras, ficaremos sempre contigo. Apegar-nos-emos aos teus mandamentos, acolhendo as tuas palavras, sem nunca recalcitrar. Não acharemos, como os ignorantes, que os teus ensinamentos são difíceis de entender. Pelo contrário, diremos: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais doces do que o mel para a minha boca.